O GGRC11 mudou para a base 10 e muita gente começou a olhar agora. Mas será que essa barateza esconde um risco nos contratos que ninguém está te contando? Hoje eu vou abrir o relatório gerencial e te mostrar por que esse fundo tem contratos que duram mais de 10 anos e se dividendos de quase 1% ao mês é sustentável ou é uma armadilha. Sem enrolação, vamos direto para os números para você decidir se coloca ele na carteira ou foge enquanto é tempo. E no final eu te mostro o meu veredito sobre o preço teto. O GGRC está na cotação de R$ 10,19, um PVP de 0,91, 9% de desconto e uma liquidez média diária de quase 9 milhões. Pois sem mais informação, vamos aqui para o relatório. Descendo aqui para os principais números do GGRC, podemos ver que ele tem 36 imóveis, com área bruta locável 778 mil metros quadrados, um número de inquilinos de 41 e um vault, que é a média de contratos, de 4 anos. Sendo mais um pouco aqui, podemos ver mais algumas informações aqui embaixo. Que conforme divulgado em 7 de abril, o GGRC deu início à sua 11ª emissão de cotas, reforçando sua estratégia de crescimento e geração de valor aos cotistas, e teve um volume total aí de 1 bilhão. E o preço da emissão foi definido em R$ 11,22 por cota, com custo por cota aí de 3 centavos, sendo o valor total de subscrição será de R$ 11,25 por cota. E os recursos captados serão direcionados à aquisição de novos ativos aderentes à política de investimentos do fundo, com foco na expansão e qualificação do portfólio. Podemos ver aqui o cenário antes e depois da oferta. Antes, ele tinha um patrimônio de 2 bi, ficará com 3,4 bi. Se a alavancagem vai sair de 10,23% a 9,30%. A ABL aumentará de 778 mil metros quadrados para 916 mil metros quadrados. A porcentagem do maior inquilino sairá de 12,23% a 9,75%, assim diminuindo sua concentração no seu maior inquilino. Eles estão comprando mais imóveis e com isso vai diluindo os inquilinos que não têm mais porcentagem. De inquilinos, podemos ver aí que ele tinha 41, vai ficar com 46, e o número de imóveis sai de 36 para 41. E a média de contratos sai de 4 anos para quase 5 anos. E de ativo logístico, ele tinha 69%, vai para 75%. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver mais algumas informações, como que conforme o fato relevante divulgado em 27 de março, o GRC celebrou o contrato de compra e venda de aquisição dos galpões B e C do condomínio Braspark, com valor total de 199 milhões, e o pagamento será feito via compensação de crédito. Aqui podemos ver as fotos dos dois galpões, e descendo mais um pouco aqui, podemos ver sobre o programa Renova. Tem como objetivo fazer benfeitorias, pequenas melhorias e reformas nos seus imóveis. Descendo mais um pouco aqui, podemos ver a expansão do centro de distribuição da Santa Cruz, localizado em Anápolis, Goiás. Podemos ver que está 88% concluído e está na fase de finalização. Descendo mais um pouco aqui, podemos ver a demonstração de resultado. Em março teve uma receita de 23.351.000, o resultado de despesa foi 3.652.000 e o resultado distribuído foi de 21.424.000, sendo aí 10 centavos por cota. Descendo mais um pouco aqui, podemos ver que de imóveis ele tem 2 bi, FIIs estratégico ele tem 442 milhões, outras aplicações ele tem 172 milhões e disponibilidades mais aluguel a receber ele tem 64 milhões. E do outro lado, dos passivos, ele tem 269 milhões de increase e obrigações ele tem 29 milhões. No final aí dando patrimônio líquido de 2,4 bilhões. Descendo um pouco mais aqui, podemos ver os seus CRIs e seu cronograma de pagamento. Podemos ver que em 2026 ele tem 241 milhões para pagar, 2027 205 milhões e por aí vai, abaixando cada vez mais até chegar ao ano de 2036 e ele tem 2,67 milhões. E embaixo também podemos ver o fluxo de amortização. E mais aqui embaixo podemos ver a distribuição das receitas. Podemos ver que os seus inquilinos principais são a Renault, a Americanas e a Ambev. É esse inquilino que eu falo lá que sua maior concentração, que é 12,24%, que vai passar para 9,75%, que nós vimos anteriormente no relatório. Descendo mais um pouco aqui, podemos ver a sua diversificação por região e por estado. Podemos ver que a sua maior porcentagem é 56% no Sudeste, em que no Paraná ele tem 24%, em São Paulo 22% e em Minas Gerais 21%. Descendo um pouco mais aqui, podemos ver suas formações de contratos. Vamos ver que de reajuste aqui em abril ele teve 2,41% e que vencimento de contratos ele tem 15% para vencer nesse ano. Nos outros anos, como 2027 é 24%, 2028 12% e 2029 3%. É uma coisa que temos que ficar sempre de olho. Nesse ano vai vencer 15% e no ano que vem 24%. Vamos ver aí se vai renovar. Eu acredito que vai renovar esses contratos, mas é uma coisa que você tem sempre que estar atento, porque 15% a menos da renda ou 24% no ano que vem é uma porcentagem bem grande, então tem que ficar de olho e ver se vão renovar esses contratos. E podemos ver que o índice de reajuste 90% é aqui no IPCA.
Descendo mais aqui embaixo, a estrutura do portfólio. Podemos ver que a tipologia é logístico 68%, 15% em híbrido e 15% em industrial. E também que a modalidade dos seus contratos é atípico 86% e típico 13%. E aqui podemos ver o ramo de atividade de seus inquilinos, que em 30% é comércio varejista, 28% máquinas, equipamentos, veículos e peças, e alimentos e bebidas 16%. Sendo mais aqui, podemos ver mais algumas informações, como o número de cotistas, que vem aumentando aí no GGRC. Em dezembro de 2025, ele tinha 208 mil cotistas, quase 209 mil. E aqui em março de 2026, ele está com 329 mil cotistas. E descendo mais um pouco, podemos ver aqui os seus imóveis. Aqui mostra qual inquilino que está alugando um imóvel, a localidade, o ABL, o vencimento e algumas outras informações. Aqui são os galpões logísticos, mas aqui embaixo podemos ver também que ele tem um terreno em Cabreúva, São Paulo, e que aqui temos também os imóveis industriais e mais embaixo podemos ver os imóveis híbridos. Se vocês quiserem ver com mais detalhe, é só dar uma olhadinha aí no relatório gerencial, tem todas essas informações. Voltando aqui para o investidor 10, pois como vimos, o GRC está descontado 9%. No meu ver, ele é um bom fundo aí de logística para carteira, logística industrial, mas temos que ter cuidado aí nos seus contratos, que vencem alguns nesse ano e alguns no ano que vem, e sempre ficar de olho, sempre diversificando e nunca se concentrando muito no fundo. O GRC, como o Gary, ele está muito pressionado para baixo por causa das suas emissões, comprando imóveis por cota. Você estudando e analisando ele e achando que é um bom fundo para você, compensa investir. Se você achar que é um bom fundo e que vale a pena, é uma boa hora para investir, com ele aí 9% mais barato que o seu ramo patrimonial. Mas lembrando que não é recomendação de compra nem de venda. Estude e veja o que é melhor para você. E para quem chegou até aqui, meu muito obrigado. E se você gostou da análise, não se esqueça de deixar seu like, seu comentário e ver os outros vídeos que eu fiz aí de relatórios gerenciais de outros FIIs, como KNSC 11, PORD 11, GARI 11 e XPML 11. Pois, por hoje é isso e fui!